Capítulo 13. Jeová falou então a Moisés, dizendo: Envia para ti homens para que espiem a terra de Canaã, que eu dou aos filhos de Israel. Enviarás um homem para cada tribo dos seus pais, cada um sendo maioral entre eles. Assim, Moisés os enviou do ermo de Parã por ordem de Jeová. Todos os homens eram cabeças dos filhos de Israel. E estes são os seus nomes: da tribo de Ruben, Samua, filho de Zacur; da tribo de Simeão, Safate, filho de Ori; da tribo de Judá, Calebe, filho de Jefuné; da tribo de Issacar, Igal, filho de José; da tribo de Efraim, Oséias, filho de Num; da tribo de Benjamim, Palti, filho de Rafu; da tribo de Zebulão, Gadiel, filho de Sodi; da tribo de José, para a tribo de Manassés, Gadi, filho de Suzi; da tribo de Dan, Amiel, filho de Gemali; da tribo de Azer, Setur, filho de Micael; da tribo de Naphtali, Nadi, filho de Vofsi; da tribo de Gade, Geuel, filho de Maqui. Estes são os nomes dos homens que Moisés enviou para que espiassem o país. E Moisés continuou a chamar Oséias, filho de Num, de Jeosué. Quando Moisés os enviou para espiar a terra de Canaã, passou a dizer-lhes: Subi aqui ao Negebe, e tendes de subir à região montanhosa, e tendes de ver como é a terra e o povo que mora nela, se são fortes ou fracos, se são poucos ou muitos, e como é a terra em que moram, se é boa ou má, e como são as cidades em que moram, se é em acampamentos ou em praças fortes. E como é a terra, se é gorda ou magra, se há ou não há árvores nela. E tendes de mostrar-vos corajosos, e tomar alguns dos frutos da terra. Ora, os dias eram os dias dos primeiros frutos maduros das uvas. Subiram então e espiaram a terra, desde o ermo de Zim até Reobe, até a entrada de Amate. Quando subiram ao Negebe, chegaram então a Hebron. Ora, havia ali Aimã, Sesai e Talmai, nascidos a Anak. Incidentalmente, Hebron fora construída 7 anos antes de Zoã, do Egito. Quando chegaram ao vale da torrente de Escol, passaram então a cortar dali um rebento com um só cacho de uvas. E foram carregá-lo com uma barra em 2 homens, e também algumas as romãs e alguns dos figos. Chamaram este lugar de Vale da Torrente de Escol, por causa do cacho que os filhos de Israel cortaram dali. Por fim, ao término de 40 dias, voltaram de espiar o país. De modo que andaram e chegaram a Moisés e a Arão e a toda a assembleia dos filhos de Israel no ermo de Parã, em Cádiz. E vieram trazer-lhes de volta informação, tanto para eles como para toda a assembleia, e mostrar-lhes os frutos da terra. E foram relatar-lhe e dizer: Entramos na terra a qual nos enviaste, e ela deveras mana leite e mel, e estes são os seus frutos. Não obstante, o fato é que o povo que mora no país é forte, e as cidades fortificadas são muito grandes. E também vimos ali os nascidos a Anak. Os amalequitas moram na terra do Negebe, e os hititas e os jebuseus e os amorreus moram na região montanhosa, e os cananeus moram junto ao mar e ao longo do Jordão. Calebe procurou então acalmar o povo para com Moisés e foi dizer: Subamos logo e forçosamente havemos de tomar posse dele, pois certamente podemos prevalecer sobre ele. Mas os homens que tinham subido com ele disseram: Não podemos subir contra o povo, porque são mais fortes do que nós. E persistiram em apresentar aos filhos de Israel um relato mau sobre a terra que haviam espiado, dizendo: A terra que percorremos para espiar é uma terra que consome os seus habitantes, e todo o povo que vimos no meio dela são homens de tamanho extraordinário. E vimos ali os nefilins, os filhos de Anak, que são dos nefilins, de modo que ficamos aos nossos próprios olhos como gafanhotos,
e assim também éramos aos olhos deles.